Agora nós vamos falar com vocês sobre inversores de frequência, o que é, como funciona e vamos ver agora a parte interna desses inversores. Temos uma rede monofásica e um motor trifásico. Será que vai funcionar? Temos aqui os inversores de frequência. Deixa aqui nos comentários. Será que uma rede monofásica consegue ligar um motor elétrico trifásico? O inversor de frequência nada mais é que um equipamento que serve para controlar a frequência do motor. Como você pode observar aqui, internamente, o que é que o inversor de frequência faz? Ele pega uma tensão alternada que vem da rede, transforma em contínua e posteriormente ele sai alternada, sendo que alternada podendo controlar a frequência do motor. Observa aqui que na fórmula, onde a gente tem NS, que é a velocidade síncrona, vai ser 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, tá? Com essa fórmula aqui, você vai analisar comigo, vai perceber que NS, que é a velocidade síncrona, vai ser 120 vezes a frequência da nossa rede, que é 60 Hz, dividido pelo número de polos. Digamos que eu tenho um polo aí, um motor com polo de 4 polos, tá? Um motor de 4 polos. Aqui eu vou ter uma frequência aqui, vou ter uma velocidade, uma velocidade síncrona de 1800 RPM, tá? 1800 rotação por minuto. Se eu tenho um inversor de frequência, eu vou poder alterar aqui a frequência. Eu alterando a frequência, seja para menos ou para mais, eu vou estar aumentando ou diminuindo aqui a velocidade desse motor. Por exemplo, se eu colocar aqui 30 Hz de frequência, era 60, eu vou botar para 30, consequentemente eu estou reduzindo metade da frequência, eu vou reduzir para metade da velocidade. Coloca aqui, NS é igual a 120 vezes 30 dividido por 4. Vai dar 900 RPM, tá? Pode fazer os cálculos aí que vai dar esse valor. Se você, por exemplo, aqui aumentar mais 30 Hz, de 60 for para 90, de 60 for para 90 Hz, então, o que é que vai acontecer? NS vai ser igual a 120 vezes 90 dividido por 4, né? Que é o número de polos. Então, vai dar aqui 2.700, né? 120 vezes 90, 12 vezes 9, tá? Caso você não souber, você coloca aí na calculadora, tá? Mas aqui vai dar 2.700 RPM. Observa aí que eu aumentando o valor da frequência, eu consigo alterar a velocidade que vai para o motor. Então, o inversor de frequência ele faz isso. Alterando a frequência, ele vai alterar aqui a velocidade do RPM, tá bom? Então, o que acontece internamente? Quais são os componentes que temos aqui nesse inversor de frequência? Temos aqui os diodos, que são semicondutores, né? Ele é composto de semicondutores de silícios, que servem para ora conduzir ou ora não conduzir, né? Por isso que é chamado de semicondutor. Os diodos, quando estão nessas posições aqui, eles servem para poder você transformar a tensão alternada em contínua. Por exemplo, a gente sabe como é a tensão alternada, a gente tem aqui, hora vai estar positiva e hora vai estar negativa. Estando aqui positivo, o que é que vai acontecer? O diodo ele funciona dessa forma aqui, Eu tenho aqui o diodo, tá? Que tem essa característica, que ele tem aqui, o anodo e tem aqui o catodo. Tá? Anodo e catodo. Onde aqui eu tenho o lado negativo e aqui eu tenho o lado positivo. O que funciona? Ele funciona como uma chave aberta ou fechada. Vai depender da forma que você fazer a ligação dele. Se você vir com uma fase, o positivo no positivo, o que é que vai acontecer? O positivo no positivo. Ele vai funcionar como uma chave positivo no positivo, né? E o negativo no negativo. Tá? O negativo da fonte, negativo com negativo, positivo no positivo, ele funciona como uma chave fechada. Ele vai conduzir. Se eu fazer o inverso, se eu chegar aqui com o negativo no positivo e chegar o positivo no negativo, ele vai funcionar como uma chave aberta, por conta da composição interna dele, que a gente sabe que cargas opostas fazem o quê? Se atraem. Cargas que são iguais, ela vai fazer o quê? Gerar uma força que vai repelir. Então, se eu tiver aqui positivo e negativo, o negativo no negativo, vou estar aplicando e essa força aqui vai se juntar. Positivo no positivo vai juntar aqui, e essa força aqui de força de atração entre o positivo e o negativo vai romper a barreira para fazer fechar, tá? Caso contrário, não. Então, esses diodos, quando aqui tiver positivo, isso aqui vai fazer o quê? Vai estar deixando passar para aqui para cima. Quando aqui tiver negativo, o que é que vai acontecer? Ele não vai passar para cima, ele vai passar por esse aqui de baixo. E aqui embaixo vai ficar negativo. Mesma coisa nos outros.
positivo, negativo, positivo, negativo. Fazendo com que a tensão alternada que chegasse se transforme em contínua. Aqui eu vou ter um filtro, tá? Capacitor para filtrar, tá? Esse capacitor vai servir para filtrar e vai ter outros componentes eletrônicos que são aqui, ó, os transistores e outros componentes aqui, ó, PMW, que servem para poder controlar aqui a frequência de saída, tá? Isso é a parte de comandos que vai comandar aqui a saída. Você vai parametrizar e vai dizer a frequência de saída aqui desse motor elétrico trifásico, tá? Por exemplo, aqui vai ter na saída U, V e W. O VW que vai direto para o motor, tá bom? Então aqui, ó, temos o motor, a parte interna do inversor de frequência e aqui eu tenho a entrada, que é as 3 fases, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática. Mas antes de irmos para lá, tem uma pergunta que eu deixei no início do vídeo. Será que uma rede monofásica ele vai ligar um motor trifásico? Vamos ver como é que se faz o circuito. Vem aqui comigo para o quadro. Vou pegar aqui, ó, as 3 fases que vem da rede, R e ST. Vou passar por um disjuntor, tá? Esse disjuntor serve para proteger a fiação contra um curto-circuito. Todo circuito que você for começar, você vai ter que começar pelo disjuntor. Aí você vem aqui, ó, direto para um inversor de frequência. Mas por que inversor, professor, e não passa pelo contator? Porque o inversor ele já tem a função de manobra, de ligar e desligar. E eu não preciso de um relé térmico, porque o próprio inversor ele já tem essa característica de proteção também do motor elétrico. Então aqui ele vai ter a entrada UVW e vai ter a saída dele, UVW, tá? Que vai direto para onde? Para o motor elétrico trifásico. 1, 2, 3. E aqui está feita a ligação. Esse é o circuito de força, o mais simples que você pode fazer com um inversor de frequência, tá? Agora, se eu fizer daquela forma, aqui eu, por exemplo, posso ter uma rede trifásica de 220 volts que vai ligar, e aqui o fechamento do motor, eu tenho que fazer um fechamento para 220 volts, ou eu posso ter aqui trifásico 380 volts, ou eu posso ter trifásico 380 volts na entrada, e aqui eu vou ter que fazer o fechamento para 380 volts, tá? Isso aqui é uma forma de você fazer a ligação do inversor. E lembre, toda a tensão de entrada vai ser, vai aqui para você não confundir, tá? 380 entrando 380, vai ter que fazer o fechamento do motor para 380. Se eu chegar aqui com 220, fechamento do motor para 220, porque o inversor de frequência ele vai replicar a tensão de entrada. Se eu entrei aqui, por exemplo, com 220 volts trifásico, ele vai sair trifásico aqui 220 volts. Se eu cheguei aqui 380 volts trifásico, aqui na saída vai para 380 volts trifásico. Ó, mas aí também tem inversores de frequência que ele funciona com tensão monofásica, tensão de alimentação de 220 volts. Então eu poderia, neste caso, fazer o seguinte, ó, vim aqui com um disjuntor, tá? Com uma rede monofásica, tá? Pegar aqui o disjuntor, uma fase, o neutro ele vem direto para o inversor. Aqui eu posso ter uma rede aqui, ó, de 220 volts, como é o meu caso aqui em Pernambuco, uma rede de 220 volts, fase em neutro. Se caso você estiver no seu estado e você para atingir 220 volts, que é a tensão de alimentação de a maioria dos inversores de frequência, o que é que vai acontecer? Você vai ter que estar utilizando aqui 2 fases e, consequentemente, vai ter que estar utilizando aqui 2 disjuntores ou um disjuntor bifásico para poder passar aqui as 2 fases para fazer a alimentação e atingir essa tensão de 220 volts. Aqui eu tenho um inversor de frequência. E aqui ele vai sair as 3 fases direto para onde? Para o motor elétrico trifásico, tá? Esse motor elétrico trifásico vai ter que ser aterrado, tá? Se eu estou entrando aqui, ó, a tensão de 220 volts, entrando aqui 220 volts fase neutro, ele vai mandar tensão trifásica de 220 volts. E o fechamento que eu vou ter que fazer aqui vai ser para 220 volts. Então eu posso fazer a ligação de uma rede monofásica para uma rede trifásica utilizando aí o inversor de frequência, desde que esse inversor de frequência ele tenha uma tensão de alimentação de 220 volts, podendo ser alimentado por fase neutro ou podendo ser alimentado por uma rede trifásica, tá? Trifásica de 220 volts ou 380 volts. Vamos agora lá na prática para você ver o motor funcionando, tá? Recebendo tensão monofásica e depois ligando aí o motor, tranquilo? Vamos lá? Pronto, temos aqui o disjuntor, o inversor de frequência e o motor elétrico trifásico. Vou ligar aqui para que a gente possa acompanhar.
Liguei o inversor, estou chegando aqui, ó, fase e neutro. Ligou o inversor. Estou saindo aqui embaixo, trifásico. As 3 fases, fiz o fechamento aqui para 220, 1,6, 2,4, 3,5. Aqui eu tenho um motor elétrico trifásico. E vamos verificar a ligação dele, ó. Você percebe? Eu estou entrando aqui 220 volts monofásico e ele vai sair aqui 220 volts trifásico para alimentar esse motor elétrico aqui. Alterando a frequência, lógico que você vai ter que ter todo o manual para poder seguir. Aqui tem alguns, ó, padrão de fábrica, tempo de aceleração, tempo de desaceleração, velocidade mínima, velocidade máxima, como programar esse inversor de frequência para este tipo de inversor. Cada inversor tem que ter sua própria configuração e manutenção, tá? Configuração e seu manual. Você vai lá no manual, olha e faz as alterações, as configurações e você pode ligar ou desligar, tá? Você pode comandar também os inversores de frequência através por comando de botões. Aí você vai ter que estar utilizando aí esses botões aqui, ó, tá? Que em outra aula nós vamos mostrar a vocês como vocês vão fazer o processo de configuração desse ATIVA12, tá? ATV12 da Schneider. Então, se gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha, tá? Valeu! Este é o curso de Mestre em Elétrica, o curso mais completo do Brasil, pois você vai aprender toda a parte de elétrica predial, residencial, comercial e industrial. Tudo passo a passo, em videoaulas exclusivas com muita prática. Este é o único curso do Brasil que abrange toda a parte de elétrica industrial e também predial, incluindo projetos elétricos, manutenção e máquinas elétricas. Depois de fazer esse treinamento, você não vai precisar fazer mais nenhum curso de qualificação nestas áreas da elétrica, pois o curso de Mestre em Elétrica vai te dar a capacidade de você se tornar um profissional da elétrica confiante de executar qualquer serviço e dessa forma aumentar ainda mais o seu faturamento mensal como profissional qualificado, mestre na área da elétrica. Clique agora em enviar mensagem, pois as vagas são limitadas.